Olá, queridos e queridas. Eu sempre falo com vocês da importância de nós identificarmos as causas da nossa ansiedade. E isso envolve todo o tratamento da ansiedade e, principalmente, é importante porque há um mecanismo neurológico que fica afetado quando você tem ansiedade, que é a famosa amígdala. Eu sempre falo aqui no canal, a amígdala é um órgão no centro do cérebro, é uma região cheia de neurônios e que ela é responsável pelas emoções nossas, tanto boas quanto ruins, mas principalmente pela emoção do medo. E aí você precisa descobrir quais são os gatilhos que estão provocando essa excitabilidade da amígdala. Porque quando você está tendo uma tensão muito grande, uma ansiedade muito grande, você não consegue pensar direito, seu raciocínio fica mais deficiente, você fica mais fragilizado, porque o cérebro está meio confuso mesmo. Então, muitas pessoas com ansiedade falam assim, ai meu Deus, eu não consigo, parece que tudo apaga, não consigo pensar, me sinto confusa, e as pessoas ao meu redor não entendem o que está acontecendo, por que eu tenho sentido isso, e aí fica meio incompreensível. O que acontece é que a amígdala, que está no centro do cérebro, ela fica ativada, e a área do cérebro responsável pelos pensamentos mais lógicos, racionais, de planejamento, de memória, eles ficam mais desligados. Então, por isso, você tem mais dificuldade de encontrar um caminho de solução. E é importante você começar a refletir numa lista que você identifica possíveis gatilhos para a sua ansiedade. Então, por exemplo, você pode estar, às vezes, num almoço de família e alguém fez uma comida que trouxe um cheiro para você que lembrou um conflito familiar que você teve quando você era criança, adolescente ou recentemente. Aquele cheiro, ele trouxe para você aquela lembrança, aquele conflito, e automaticamente você sente mais coração apertado, palpitando, peito, dores no peito. E aí esse gatilho do cheiro, ele desenvolveu a ansiedade em você naquele momento. E aí você começa a reconhecer que há alguns fatores que impactam e que trazem essa ansiedade. Isso é difícil de fazer, por quê? Como você está com ansiedade, e, consequentemente, a emoção ela vem muito rápida, porque existem dois caminhos para a emoção. A emoção, veja quando você, por exemplo, ouve uma música que você gosta, você imediatamente se emociona, porque não passa pelo córtex, neocórtex. Essa emoção de uma música, por exemplo, ou de uma tristeza, de um conflito, ou de um trauma que você teve, ela vem direto, vamos dizer assim, na sua alma, no seu coração, passando na amígdala direto. Esse circuito cerebral, ele é mais direto e mais rápido. Por isso que você fica assim, meu Deus, nem sei por que eu estou ansioso, ou ansiosa, não sei o que está acontecendo comigo, por que aconteceu isso aí. Porque realmente a emoção ela vai bater muito direto ali na amígdala, sem passar pelo seu raciocínio, e aí fica difícil você identificar o que está acontecendo, por que você está ansioso. Agora, se você treina isso, pensar sobre quais foram os gatilhos, quais as situações que te trouxeram a ansiedade ao longo do tempo, só o fato de você fazer isso já começa a criar novos caminhos neurológicos no seu cérebro, e aí você fica mais, sai do hábito, você sai aquele comportamento repetitivo que você tem. Então, quando você identifica, peraí, olha, aquele cheiro me trouxe esse sintoma da ansiedade, ou quando eu vou na casa de um parente, de um amigo, já sinto ansioso porque eu lembro que ali aconteceu alguma coisa ruim comigo, ou eu estou no meu trabalho, meu chefe me chama, eu já começo a ficar apavorada, o coração bate mais rápido. Quer dizer, você identifica essa situação, e aí você pode depois fazer vários exercícios que a gente tem aqui no canal, que eu vou falar para vocês em outros vídeos também, para você mudar essa percepção. Muitas vezes você se coloca assim, eu estou sempre em segundo plano, eu estou sempre sendo renegada, negligenciada, e eu não consigo mudar isso. Mas de repente você começa a perceber que, será que é isso mesmo? Né? Porque quando você começa a perceber que você muitas vezes está em segundo plano, você já começa a mudar. Né? Você começa a falar assim, peraí, não, agora eu vou comer aquilo que eu gosto. Eu não vou mais ficar comendo só resto, só o que o povo quer que eu coma. Não, eu vou escolher a minha comida. E aí você está se priorizando. Né? Então o fato de reconhecer quais são os gatilhos já ajuda você a ter novas alternativas. Muitas vezes você está pensando assim, meu Deus, não consigo trabalho em lugar nenhum, é difícil, eu mando currículo e ninguém me chama para entrevista, a situação está muito ruim. Quando você identifica que pensar que você não consegue é um gatilho, você começa a mudar, peraí,
quais outras alternativas que eu teria para conseguir trabalho? Tudo bem, mandar currículo não está funcionando, então o que vai funcionar? Como que eu vou usar o meu cérebro para trazer novas possibilidades para eu alcançar o emprego? Então, essa técnica de você descobrir onde começou, como começou, por que começou a ansiedade, ele é fundamental. Mas só que exige mesmo um treino, porque em geral as pessoas com ansiedade não conseguem isso muito fácil, porque há uma confusão mental. Por que essa confusão mental? Porque o sangue, com a hiperestimulação do seu organismo, você está produzindo hormônios do estresse e excesso, cortisol, adrenalina, ele vai para a cabeça confundindo aí o seu cérebro mesmo. E áreas do cérebro responsáveis pela questão do equilíbrio emocional, do raciocínio, da lógica, ele fica afetado. Então você tem menor capacidade naquele momento, né? Não é que você não tem competência, você sabe, você tem esse talento, você é inteligente. Mas só que naquele momento da ansiedade fica mais difícil de você pensar com uma estrutura melhor. Consequentemente, aí você tem um sentimento de fraqueza, de fragilidade, de vulnerabilidade. E aí quando você tem esse sentimento de vulnerabilidade, que você é frágil para lidar com aquele perigo, fica mais difícil, a ansiedade monta mesmo e aumenta cada vez mais. Então, à medida que você vai descobrindo o que te realmente deixou tensa, por exemplo, talvez uma conversa com alguém da sua família, um amigo, te lembrou algum trauma seu. Aí você fala assim, nossa, ali eu me vi naquela pessoa, ela falou do problema dela, mas eu fui tão empático com ela, eu me coloquei tanto no lugar dela, que eu me vi ali naquele problema. E aí você começa a perceber que, peraí, opa, então tem alguma coisa ali que ela falou que me incomoda e talvez eu não precisava incomodar, quando você reconhece o que aconteceu. Então, a dica do vídeo de hoje é, você não precisa fazer nenhuma ação para mudar. Apenas reconheça qual é o gatilho que está desencadeando a sua ansiedade, porque isso já é um grande passo para modificar os caminhos neurológicos, para você criar uma diminuição na amígdala tão excitada que ela fica com a hiperestimulação dos hormônios de estresse e da ansiedade. Quando você já faz esse exercício de reconhecer aquilo, por exemplo, eu sempre, com os meus clientes na psicoterapia, eu falo, gente, lembra para mim aí, como é que foi a sua semana? O que você passou? Né? Meus clientes sabem disso. Toda a sessão eu pergunto, como é que foi a sua semana? O que aconteceu? Porque é para trazer a pessoa, para puxar ela e ela lembrar na memória o que aconteceu aí com ela. Tem um versículo da Bíblia, uma música até que fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, além de você reconhecer o que te traz a ansiedade, a memória também pode trazer esperança de dias melhores virão. Combinado? Queridos, você sabe que você pode entrar em contato comigo aqui no Instagram, né? Você pode entrar aqui, ó, @Dr. Paulo Antônio Almeida, mandar uma mensagem para mim para a gente agendar uma sessão online, ou no e-mail que está aí na tela, contato@pauloantonioalmeida.com.br, ou ainda psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, ou no meu WhatsApp, que está na descrição do vídeo aqui do YouTube, sempre você acha lá. E ainda nós vamos fazer uma live de 3 horas de duração na terça-feira, dia 21, terça-feira de carnaval. Então vai ser uma live, a gente vai pular bastante, de 3 horas, onde eu vou esclarecer as dúvidas e eu vou falar sobre os sintomas físicos da ansiedade, para a gente poder detalhar um pouquinho os sintomas, você ficar mais tranquilo e ter como se tratar. E na live eu sempre coloco pessoas junto comigo aqui, clientes, pacientes, pessoas que estão aí querendo se livrar da ansiedade, ao vivo, para a gente conversar sobre os seus desafios em relação à ansiedade. Vai ser um prazer ter você. Você também tem um link nisso aí, dessa inscrição que você pode colocar para você se livrar da ansiedade, participando desse workshop online, quais são os sintomas físicos da ansiedade e como se livrar deles. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E se você ainda não assinou o canal, também assina aqui, dê um joinha, comenta, assina aqui, ó. E para a gente poder aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.